Revelado. O emocionante encontro que transformou a vida desta avó sem filhos, Dona Edith, com seus 70 anos, respirava solidão em sua modesta casa no interior de Minas Gerais. As paredes, repletas de fotografias emolduradas, contavam histórias de risadas e amores perdidos no tempo. Seu coração, um verdadeiro museu de memórias, pulsava com a falta de filhos para compartilhar os ensinamentos que a vida lhe havia concedido. Cada manhã, os ecos de visões passadas a rodeavam, mas a dor da solidão crescia dia após dia, como um peso insuportável sobre seus ombros. A solidão se traduzia em silêncios profundos e o vento sussurrando através das janelas quebradas. O mundo lá fora parecia distante e indiferente, enquanto dentro de quatro paredes ela guardava os segredos de sua alma. Em uma tentativa de escapar do desânimo, Dona Edith abriu um pequeno comércio. Era mais que um negócio, era um ponto de encontro, um abrigo para os vizinhos que vinham em busca de afeto e um sorriso acolhedor. Mas quando a crise econômica atingiu a comunidade, as coisas começaram a azedar. Os vizinhos, uma vez tão unidos, começaram a se afastar, comendo colchetes e murmúrios de desespero. A loja de Dona Edith começou a murchar, assim como os laços de amizade que tanto valorizava. Um dia, tudo mudou quando Lucas, um jovem de olhar triste e sonhos despedaçados, apareceu à porta de sua loja. Ele carregava as marcas de um passado conturbado, mas Dona Edith reconheceu nele a necessidade de acolhimento que também sentia. Assim, a vida dela ganhou um novo sentido. Ela se tornou uma mentora para Lucas, e, por sua vez, o jovem lhe trouxe esperança, um sopro de vida em meio à tempestade de solidão. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. No entanto, nem tudo eram flores. Lucas enfrentava olhares desconfiados, a cidade tinha seus preconceitos entrincheirados, e Dona Edith, com todo o seu amor, sentia-se impotente diante dos desafios. Quando decidiram organizar um bazar para arrecadar fundos e resgatar a comunidade, as vozes de rejeição surgiram como um trovão, ensurdecedoras e frias. A desmotivação tomou conta de Dona Edith, e ela temeu que não conseguiria ajudar aquele jovem tão cheio de potencial e feridas. Mas o destino, sempre surpreendente, trouxe um chamado urgente em um dia chuvoso. Um vizinho idoso, em apuros, clamou por ajuda. Dona Edith, com o coração dividido entre a dor e a determinação, decidiu ir. Lucas, como seu suporte, se lançou junto nela. Na intensidade daquele momento, ambos descobriram que existem laços invisíveis que unem as pessoas em meio às adversidades. Sorriso no rosto, lágrimas nos olhos, eles perceberam que a verdadeira força da comunidade estava na compaixão, na união, e é assim que a história começa a se reescrever. E quando as portas se abriram novamente, os ecos do passado começaram a mudar. Será que Dona Edith e Lucas conseguirão enfrentar juntos os desafios que virão pela frente? A manhã seguinte começou cinza, como se o céu estivesse refletindo a incerteza que pairava sobre Dona Edith. No entanto, por trás da nuvem de preocupações, uma faísca de esperança brilhava. Depois do episódio intenso da véspera, ela sentia que algo tinha mudado. A coragem que teve de sair de casa com Lucas para ajudar o vizinho acalmou um pouco seu coração aflito. Com o rosto iluminado por um leve sorriso, Dona Edith decidiu preparar um café da manhã reforçado. O aroma de pão quentinho preenchia a casa enquanto ela imaginava a possibilidade de reavivar o bazar. A vida é feita de tentativas, pensou, servindo um prato de bolacha de polvilho e café ao jovem que, ainda sonolento, exibia um semblante esperançoso. O que você acha de convidarmos o pessoal da vizinhança para uma reunião? Lançou a ideia para Lucas, que acordava devagar. Ele olhou para ela, seus olhos brilham como se uma centelha estivesse renascendo. Seria incrível, Dona Edith. A gente pode mostrar que juntos somos mais fortes. E assim, com a empolgação deles crescendo, a ideia de revitalizar a loja foi tomando forma. Os primeiros convidados chegariam à tarde, e a expectativa no ar era palpável. No entanto, ainda havia um enorme peso sobre os ombros de Dona Edith. Ela se lembrava dos comentários maldosos, do olhar desconfiado dos vizinhos. E se eles não aparecessem? As dúvidas começaram a assolar sua mente, mas a determinação de Lucas a fazia sentir que poderia sonhar um pouco mais. Ao longo da manhã, os dois trabalharam juntos para tornar o espaço acolhedor. Montaram mesas, penduraram cartazes coloridos e escolheram a música que ecoaria pelo ar.
A casa, antes pequena e sombria, transformava-se em um refúgio vibrante, um símbolo de esperança. À medida que a tarde avançava, a expectativa se tornava quase insuportável. Na janela, Dona Edith observava a rua, contando os minutos enquanto Lucas organizava as últimas coisas. O silêncio foi quebrado por risadas, vindo da porta. Um grupo de vizinhos conhecidos apareceu, trazendo consigo um ar de incerteza, mas também de curiosidade. Dona Edith sorriu, e Lucas acenou timidamente. Olá, vizinhos! Dona Edith exclamou, o braço estendido em saudação. Que bom que vocês vieram. As palavras saíram de sua boca com um entusiasmo quase contagiante, e o grupo hesitou, trocando olhares. Mas, um por um, eles começaram a entrar. O calor humano encheu o ambiente. Dona Edith, juntando todas as suas forças, compartilhou suas ideias, sua visão de um futuro onde a comunidade poderia se reerguer. Palavras sinceras tocaram os corações, e aos poucos, uma energia palpável começou a surgir. Lucas, em um momento de ousadia, levantou a voz. Nós queremos realizar um bazar para ajudar não só a loja, mas todos nós. A gente pode nos unir e fazer a diferença. A resposta não tardou. Um murmúrio de aceitação começou a circular, e sorrisos passaram a se formar no rosto de muitos. Mas, nem tudo eram flores. Uma voz se destacou do grupo, interrompendo a alegria. E se não der certo de novo? A mulher disse, com ceticismo crescente. A sala silenciou. Dona Edith e Lucas trocaram um olhar, e a dúvida pairou no ar como uma sombra. O desafio tinha acabado de se intensificar, e agora era preciso mais do que esperança para seguir em frente. Como poderiam convencer os outros da força da união diante do medo do fracasso? Enquanto isso, uma ideia estava se formando na mente de Dona Edith. O que ela poderia fazer para inverter essa corrente de pessimismo e trazer a verdadeira transformação? Dona Edith respirou fundo, sentindo seu coração acelerado. O peso da pergunta que pairava no ar estava prestes a ser transformado em oportunidade. Ela sabia que os olhares céticos podiam ser mudados, mas para isso, precisaria de coragem e criatividade. Uma ideia começou a pulsar em sua mente, e um pequeno sorriso brotou em seus lábios. Acredito que juntos somos mais fortes. Ela começou, com a voz firme, buscando conexão em cada rosto preocupado. Mas mais do que isso, quero que saibam que todos nós temos algo a oferecer. Não só roupas ou objetos. Temos nossos talentos, nossas histórias, e podemos trocá-las, como um bazar de sonhos. Os olhos dos vizinhos se ampliaram, alguns balançando a cabeça de forma incerta. Mas Dona Edith estava determinada a transformar aquele momento. Que tal fazermos uma tarde de atividades? Ela continuou, sentindo a energia da sala mudar. Podemos ter um bazar de objetos, mas também escolas de culinária, de arte, ou até dança. Vamos aproveitar as habilidades que temos e compartilhar com os outros. Lucas, ao ouvir a proposta, não hesitou e tomou a palavra. E se cada um trouxer um prato típico da sua família? Assim, a gente também comemora a nossa cultura. A gente pode fazer um festival. Um murmurinho de empolgação começou a surgir. Em meio à dúvida inicial, uma chama de esperança começou a brilhar. Isso mesmo! Vamos fazer um grande evento! Exclamou Dona Edith. Convidar todos os vizinhos, familiares e até amigos. Os murmúrios hesitantes se transformaram em excitações vibrantes. A mulher que havia levantado a dúvida agora parecia intrigada. Dona Edith captou o olhar dela. Um sinal de que a esperança poderia estar renascendo. Olha, se der errado, começou a mulher, mas Dona Edith interrompeu suavemente. E se der certo? Pensem em quantas histórias poderemos contar, quantos sorrisos poderemos gerar. Se cada um de nós fizer um pouquinho, podemos fazer muito. Precisamos acreditar no poder do coletivo. A sala já estava cheia de sorrisos e gestos encorajadores. Um vizinho sugeriu que eles fizessem um mural para que cada um pudesse deixar uma mensagem de apoio ou uma ideia. Outro fez uma piada que arrancou risadas daquele ambiente que, antes, estava carregado de incertezas. O espírito de comunidade começou a se restabelecer. Dona Edith sentiu que seu coração batia mais forte. Eles estavam juntos. Ali, naquele ambiente aconchegante cheio de calor humano, a comunidade estava se unindo em uma nova proposta. Uma ideia que poderia mudar tudo. Mas enquanto a animação crescerá naquele momento mágico, algo dentro de Dona Edith parecia preocupante. E se os vizinhos realmente acreditassem no plano e, por algum motivo, tudo desmoronasse? E se não fossemos capazes? Pensou, mas tentou afastar os sentimentos de insegurança.
Um passo de cada vez. Ela decidiu compartilhar uma história que sempre a inspirava. A história de quando ela era jovem e ajudou a construir a primeira escola do bairro. Nós acreditamos, ela começou, fazendo com que cada um prestasse atenção, e conseguimos transformar nosso sonho em realidade. Naquele instante, Dona Edith percebeu que não só o passado importava, mas também o poder de se reinventar. A luz na sala parecia mais intensa, e os rostos refletiam um futuro onde todos poderiam colaborar. Enquanto o entusiasmo crescia, a mulher cética começou a sorrir. Dona Edith se virou para Lucas, que a olhava admirado. Uma certeza brotava em seu coração: as vidas poderiam ser transformadas em um só movimento. E que todas as vozes e histórias contadas trariam, ao fim, uma bela história de superação e união. Então, ao final daquela tarde, com brotar de novas ideias e planos, um novo desafio se apresentou. Quantas pessoas precisariam estar dispostas a tropeçar em seus medos para que a mudança acontecesse? As velhas feridas poderiam realmente cicatrizar diante de uma nova esperança? Dona Edith olhou para a janela, notando que as nuvens haviam se dissipado. E, ao mesmo tempo, sentiu uma estranha sensação de que, no fundo, as verdadeiras perguntas ainda estavam por vir. Como ela poderia garantir que a caminhada não se tornasse apenas mais um sonho fragmentado? A luz suave da tarde iluminava a sala enquanto Dona Edith olhava ao redor, sentindo a energia contagiante que finalmente se instalara. Afinal, as ideias que surgiram eram apenas o início. O Festival de Talentos e Culinária se tornará uma promessa de união, mas havia um desafio que ainda pairava na mente dela e que, agora, parecia mais urgente do que nunca. Precisamos nos organizar, disse Lucas, rapidamente voltando ao foco da reunião. Ele olhou para todos com determinação. Podemos dividir as tarefas entre nós. Assim, ninguém ficará sobrecarregado. Dona Edith assentiu, sentindo-se grata pela iniciativa dele. As vozes que antes sussurravam dúvidas agora fervilhavam em ideias e sugestões. Cada membro da reunião começou a discutir suas habilidades, de costura à música, de receitas tradicionais a danças típicas. Eu posso cuidar da parte da decoração, exclamou Raquel, uma vizinha de cabelos grisalhos e sorriso aberto, conhecida pelo bom gosto. E eu vou fazer o painel de mensagens, acrescentou Carlos, um jovem artista que sempre sonhara em expressar sua criatividade. Enquanto as ideias se entrelaçavam, Dona Edith sentiu um calor no peito. Era como se, aos poucos, as inseguranças fossem sendo trocadas por algo palpável, uma verdadeira união. Mas chegava a hora das responsabilidades, e mais do que isso, da organização. Aqui, as preocupações de Dona Edith voltaram a aflorar. E se algum dos vizinhos desistisse no meio do caminho? E se as promessas feitas não se concretizassem? Estas perguntas ressoavam dentro dela como ecos, fazendo seu coração hesitar. Inspirada por essa reflexão, ela decidiu que era hora de agir. Com a voz firme, disse: vamos fazer o seguinte, além de nos dividirmos em tarefas, precisamos de um encontro semanal até o evento. Assim, cada um pode compartilhar seus avanços e desafios. Precisamos garantir que todos aqui estejam confortáveis e motivados. Alguns assentiram, mas o brilho no olhar de uma nova vizinha, a quem ninguém prestara atenção até então, chamou a atenção de Dona Edith. A mulher, de meia idade e jeito tímido, parecia inquieta, como se quisesse se manifestar, mas hesitasse em fazê-lo. Posso ajudar com a parte da comida? Disse ela, quase em um sussurro. Sempre preparei as receitas da minha avó, e tenho certeza que elas poderiam fazer sucesso. O coração de Dona Edith se encheu de emoção. O simples gesto de a mulher compartilhar sua tradição era um passo significativo para transformar a desconfiança em acolhimento. Maravilhoso! Dona Edith respondeu, um sorriso caloroso nos lábios. Vamos adicionar suas receitas ao nosso festival. Você será muito bem-vinda. O espírito de comunidade, uma vez mais, se firmava. No entanto, uma partícula de preocupação ainda residia no interior de Dona Edith. Unir as pessoas era essencial, mas como garantir que estivessem realmente unidas nos momentos de crise ou nas dificuldades que vierem a surgir? E a resposta surgiu quase que de forma automática: liderar pelo exemplo. Pensando nisso, decidiu contar a história de sua avó, que sempre se tornou uma fonte de força para a família. Os rostos na sala se tornaram mais atentos quando ela começou a narrar, cheia de emoção, como sua avó superou desafios e como cada membro da família unia forças para enfrentar as adversidades juntos. As pessoas estavam ouvindo e absorvendo. Ao final, aplausos ecoaram, e Dona Edith sentiu que seu propósito se solidificava. No entanto, a dúvida ainda permanecia. Como um evento tão grandioso poderia se sustentar sem desmoronar?
O peso da responsabilidade pesava em seus ombros. À medida que o entusiasmo assolava a sala, a ansiedade em seu coração aumentava a ponto quando todos começaram a se despedir. Dona Edith olhou pela janela novamente. O caminho à frente parecia promissor, mas a insegurança não a deixava. Ela precisava do apoio de todos. E de um jeito ou de outro, o destino poderia fazer com que os medos de outrora se tornassem sua maior força. Foi então que ela notou um movimento ao longe. Um grupo de pessoas se aproximava. Qualquer que fosse o motivo, uma coisa era certa: a vida da comunidade estava prestes a mudar. E logo, novas revelações se desenrolariam. O que aquela multidão trazia consigo? Seria mais um desafio ou uma oportunidade inesperada? Dona Edith sentiu seu coração acelerar à medida que o grupo se aproximava. A luz da tarde, agora mais suave, conferia um ar emocionante à cena. As vozes animadas da reunião começaram a se silenciar, e logo todos os olhos se voltaram para os recém-chegados. Que ela viu a deixou sem palavras. Era um grupo de mulheres, algumas com filhos pequenos, outras com a experiência de quem já trilhou longos caminhos. Mas havia algo que as unia: a determinação estampada nos rostos. Entre elas, uma mulher mais velha, com cabelos brancos como a neve e um brilho no olhar, acenou para Dona Edith. Era Dona Helena, uma antiga conhecida que não aparecia na vizinhança há meses, e agora, parecia cheia de esperança. Dona Edith! Exclamou Dona Helena, a voz carregada de emoção. Nós viemos para saber como podemos ajudar. Ouvi sobre o seu festival. Um calor aconchegante a envolveu. Dona Edith gentilmente abriu espaço para as novas integrantes. Ela nunca tivera certeza do que poderia vir da vida destas mulheres, mas agora, tudo parecia tão claro. Que alegria, Dona Helena! Estamos organizando um festival de talentos e culinária para unir a comunidade e resgatar nossas tradições. Respondeu Dona Edith, o sorriso radiante. O ambiente começou a vibrar em novas propostas, entrelaçando ideias e sonhos. As receitas da avó de Dona Edith, a arte do Carlos, a decoração da Raquel e agora, quem sabe, memórias da Dona Helena. Era como se cada pessoa ali estivesse composta de um fragmento indispensável para aquele evento. Podemos fazer um dia especial só para as crianças também, sugeriu um rapaz que até então permanecerá em silêncio, com brincadeiras e oficinas. O espírito de colaboração florescia de maneira vibrante, e Dona Edith sentia-se cada vez mais leve. Entretanto, uma sombra pairava. Ela se lembrou da mulher tímida que tinha se apresentado quase como um sussurro na reunião anterior. Onde estaria? Depois de alguns minutos de conversa animada, Dona Edith a procurou, repleta de curiosidade. A mulher estava encostada na parede, observando, um ligeiro semblante de incerteza ainda a cercava. Eu ainda preciso de você, disse Dona Edith, se aproximando. Que tal você preparar a primeira visita das receitas da sua avó? Isso ajudaria muito a integrar mais a todos. A mulher pareceu hesitar, mas o olhar ansioso de Dona Edith pareceu provocar uma mudança. Ela lentamente assentiu, e um leve sorriso se formou em seus lábios. Ok, eu posso fazer isso, respondeu, finalmente. O murmúrio na sala aumentava com a expectativa de novas contribuições. A confiança que antes falhava começava a se solidificar. Mas o que aconteceria em seguida? A comunidade estava crescendo, mas como poderia manter essa harmonia durante o festival? Dona Edith sentiu aquela velha inquietação voltando, os ecos de suas preocupações não se calavam. Múltiplas personalidades se uniam, e as promessas de um evento memorável se tornavam palpáveis, mas tudo podia desmoronar se não houvesse um verdadeiro compromisso. Enquanto a excitação se transformava em planejamento, outro movimento ao longe prendeu sua atenção. Um homem se aproximava, e Dona Edith percebeu que ele se destacava pela rigidez que emanava. Ao se aproximar, ela notou que ele carregava documentos nas mãos. O ambiente se silenciou novamente, e a tensão na sala cresceu. O que poderia ser? Um obstáculo ou uma nova oportunidade? E como cada um deles reagiria a isso? O homem parou no centro da sala, seu olhar sério examinando cada rosto. Dona Edith sentiu o coração disparar. Era como se uma nuvem escura pairasse sobre a alegria que até então preenchia aquele espaço. Mães começaram a sussurrar nervosamente, e as crianças que brincavam nas laterais pararam, observando em silêncio. Boa tarde a todos, começou o homem, a voz firme, mas não sem um tom de respeito. Meu nome é Marcos, e sou o advogado da prefeitura. Estou aqui para discutir alguns regulamentos sobre eventos comunitários. Dona Edith trocou um olhar significativo com Dona Helena. Ela não sabia ao certo o que esperar, mas a tensão na sala era palpável.
O festival que vocês estão planejando, continuou Marcos, ajeitando os óculos, precisará de algumas autorizações. Não podemos ignorar as normas de segurança e saúde. Dona Edith sentiu um frio na barriga. Aquilo era um alerta, não um impedimento. Porém, em um momento de vulnerabilidade, sua mente começou a questionar se toda aquela união poderia realmente prevalecer diante dos obstáculos. Estamos todos dispostos a fazer o que for necessário, respondeu, tentando transmitir determinação. O nosso objetivo é unir a comunidade e celebrar nossas tradições. A resposta de Dona Helena foi imediata, quase em uníssono. É verdade. Estamos prontos para colaborar. Vamos nos organizar para atender a qualquer exigência. Marcos observou a ferocidade caseira que crescia ao seu redor. Um sorriso tímido se formou em seus lábios. Fico feliz em ouvir. O que mais preciso saber? Ele começou, mas foi interrompido por um grito, ecoando da porta. Mamãe! Olha o que eu encontrei. Todos se viraram para ver uma garotinha correndo, segurando algo em suas pequenas mãos. Seus olhos brilhavam de excitação. Ela parou na frente de Dona Edith, ofegante. É uma flor. Eu achei no jardim, exclamou a menina, levantando um girassol vibrante. Olha como brilha. A amabilidade da criança cortou a tensão no ar, e um sorriso involuntário se espalhou por facial de Dona Edith. Com um gesto gentil, ela se abaixou e tocou a flor com delicadeza. Que linda flor! Disse, imersa em um instante de leveza. Ela é como nosso festival, cheia de vida e cor. Precisa ser cuidada. A plateia toda pareceu se derreter diante daquela inocência. O rastro de preocupação nos rostos foi gradualmente substituído por esperanças renovadas. Mas antes que alguém pudesse comentar, o advogado disse: é ótimo que vocês queiram seguir em frente. Porém, é crucial que tudo esteja em ordem. Precisamos formalizar um projeto e estabelecer as datas. Ouvir aquelas palavras trouxe um misto de alívio e preocupação a Dona Edith. Parecia que poderiam realmente realizar o festival, mas também não poderiam ignorar os desafios à frente. Podemos trabalhar juntos, propôs Dona Helena, suas palavras ressoando de determinação. O clima mudou. O entusiasmo voltou a tomar conta das conversas, e a ideia de colaborarem em conjunto como comunidade parecia ser a única resposta possível. Todos começaram a organizar suas ideias, e a sala ganhou vida novamente. Entretanto, Dona Edith sentiu seu coração apertar. Com o avanço das discussões, flashes de insegurança pairavam em sua mente. A menininha ainda segurava a flor, agora observava com ternura. O simbolismo daquela flor refletia a fragilidade e a resiliência da situação. Mas de repente, ao olhar nos olhos de cada mulher ali presente, percebeu que a força estava na união. O festival precisava acontecer, mas seria também um teste de suas ligações, de suas fragilidades e de como cada um estava disposto a enfrentar os desafios. O que começava como um sonho poderia, de fato, se tornar uma realidade. Porém, uma nova inquietação surgiu quando Dona Edith viu Marcos olhando para os documentos que havia trazido. As palavras limite de tempo saltaram aos seus olhos. Era como se um relógio estivesse contando. Nós temos prazo, murmurou, sem perceber que todos a ouviam. E aí estava. O festival seria colocado à prova não apenas pelo que cada um poderia oferecer, mas pelo tempo que tinham disponível para transformar um sonho em realidade. O que aconteceria se o tempo se esgotasse? A sala estava em um alvoroço, com vozes se sobrepondo, ideias fervilhando e olhares determinados. Dona Edith, embora ainda tensa, não conseguia ignorar a centelha de esperança que havia surgido. Afinal, a união daquelas mulheres poderia fazer a diferença. Ao observar as expressões animadas de seus amigos, ela se lembrou do tempo em que os festivais enchiam a cidade de risos e cores. Era uma tradição que não poderia se apagar. Marcos, com um olhar calmo, tentou trazer a conversa de volta ao foco. Calma, todos. Vamos organizar as informações. Precisamos saber de cada detalhe. Ele pegou um bloco de anotações e pediu que cada grupo apontasse suas ideias. Dona Helena começou a elencar as atrações prometidas, e a energia do ambiente se transformou. Cada mulher falava com entusiasmo, rindo e compartilhando experiências. As crianças voltaram a brincar, e a menina do girassol correu até suas amigas, mostrando seu tesouro. Dona Edith sentiu seu coração aquecer. As memórias das festividades passadas surgiram na sua mente, e o desejo de manter essa tradição viva a impulsionava. Ela pegou um copo de água e contemplou os rostos ao seu redor, percebendo a determinação que queimava nos olhos de cada uma. Mas a lembrança do aviso de Marcos não saía de sua mente. Precisamos ser rápidas, reiterou ele, tomando nota.
Se não formalizarmos tudo até o final do mês, corremos o risco de perder a chance. Um silêncio cauteloso dominou o ambiente. As emoções passaram por Dona Edith como um raio. E se não conseguissem? E se tudo desmoronasse antes mesmo de ter começado? Marcos, percebendo a mudança no clima, argumentou. Acredito que podemos fazer isso, sim. O apoio de vocês é essencial. Vamos dividir as tarefas. Ao dividir a sala em grupos, ele começou a estimular uma nova dinâmica. Cada grupo ficou responsável por uma parte do festival: alimentação, decoração, atrações culturais. As ideias foram surgindo, e as conversas fervilharam novamente. Dona Edith se uniu ao grupo que organizaria a alimentação. A lembrança de um antigo prato que sua mãe costumava fazer pulou à sua mente, e ela rapidamente compartilhou a ideia com as outras. Pensei em algo tradicional, como bolo de milho e pamonha. Isso sempre faz sucesso. A empolgação cresceu na sala. Outras mulheres começaram a lembrar de suas próprias receitas, e logo o grupo estava envolvido em risos e planos de como poderiam unir as iguarias típicas de cada lar. Era um retorno às origens, e o espírito comunitário estava mais forte do que nunca. Mas enquanto tudo isso acontecia, Dona Edith não conseguia escapar de um pensamento. O que significava, de fato, esse festival para ela? Era mais do que uma celebração. Era a possibilidade de criar laços, de dar um sentido ao lugar que sempre chamara de lar. Era uma forma de manifestar seu amor por uma comunidade que sempre estivera ao seu lado, mas que ela sentia ter se perdido em meio ao cotidiano. Quando as luzes começaram a se apagar e a conversa se dispersou, Dona Edith decidiu que precisava falar novamente com Marcos. A dúvida a assombrava. Logo mais o festival se tornaria um projeto oficial, e ela sentia que algo ainda estava pendente. Marcos! Chamou ela, interrompendo sua conversa com outra mulher. Ele se virou, surpreso. O que você precisa, Dona Edith? Precisamos saber se há algo que possamos fazer para garantir que isso aconteça. O que acontece se não conseguirmos? As palavras dela trouxeram um ar de seriedade, e a expressão de Marcos mudou, deixando claro que, embora otimista, ele também carregava preocupações. Há certas regras, mas se vocês mantiverem esse espírito de união, posso ajudar. Não deixarei que isso se perca. Dona Edith respirou profundamente e sorriu, sentindo um misto de esperança e determinação. Era exatamente isso que ela precisava ouvir. Naquele momento, soube que a luta valeria a pena. Mas a pergunta pairava no ar. Será que o tempo estava realmente a seu favor? E à medida que as luzes se apagavam, uma nova sombra se formou nos pensamentos de Dona Edith. E se houvesse mais do que apenas prazos e autorizações nesse desafio? O que ela realmente estava disposta a sacrificar para que esse festival ocorresse? O dia seguinte trouxe um céu cinza, carregado de nuvens, numa manhã que parecia refletir as incertezas na mente de Dona Edith. Ela acordou mais cedo do que o habitual, ainda pensando em tudo que estava por vir. Ao olhar pela janela, viu as árvores balançando, como se sussurrassem segredos sobre o futuro do festival. Apesar da força que sentia por parte da comunidade, uma dúvida insistente martelava em sua cabeça. E se aquele evento não conseguisse unir as pessoas de novo? Com o coração pesado, decidiu que precisava de um momento a sós para organizar os pensamentos. Pegou seu velho caderno de receitas, um presente da mãe, e começou a rabiscar ideias sobre o que poderia fazer para garantir que o festival fosse um sucesso. Enquanto escrevia, pensou nas muitas vidas que haviam sido tocadas por aquelas tradições. Dona Edith sempre foi uma mulher de família, mas a vida tinha lhe pregado algumas peças complicadas. Com os filhos distantes e sem netos para alegrar seu lar, sua rotina muitas vezes era solitária. Agora, aquele festival representava uma oportunidade de resgatar não apenas a celebração, mas também a conexão que lhe faltava. Os risos das crianças poderiam preencher seu lar de novo, mesmo que apenas por algumas horas. Mais tarde, no café da manhã, enquanto a fumaça do pão assado subia pelo ar, Dona Edith decidiu visitar sua amiga Clara. Clara vivia na mesma rua há décadas, e sempre foi a primeira a apoiar qualquer iniciativa comunitária. A esperança de compartilhar preocupações e sonhos era reconfortante para Edith. Clara, disse ela, ao entrar na casa da amiga. Precisamos conversar sobre o festival. A expressão de Clara iluminou-se com um sorriso. Elas se sentaram à mesa, onde um cheiro doce de café fresco se misturava com a tensão que pairava no ar. Então, como está tudo? Perguntou Clara, com um brilho nos olhos. Dona Edith começou a explicar suas inseguranças e ambições. Cada palavra carregava um peso de ansiedade e esperança. Clara escutou atentamente, e ao final da conversa, pegou a mão da amiga. Edith, você não está sozinha. Podemos fazer isso juntas.
Sua voz era um bálsamo suave. Vamos reunir mais mulheres da comunidade, fazer um grupo forte. O entusiasmo de Clara infundiu nova vida em Dona Edith, mas uma pergunta continuava martelando em seu coração. Poderia realmente contar com outras pessoas a ponto de se abrir sobre sua solidão? A responsabilidade de liderar essa empreitada apavorava. É fácil falar, Clara. O que vai acontecer quando as dificuldades aparecerem? Estamos lidando com emoções profundas que nem todas estão dispostas a expor. Clara inclinou-se, e seu olhar era firme. Então nos abraçamos nas dificuldades. A força de cada uma de nós é suficiente. Não estamos apenas organizando um festival, estamos reavivando o amor por nossa comunidade. Você sentirá isso, eu prometo. Dona Edith sentiu um nó se desfazer dentro de si. Era verdade, naquele momento, as peças começaram a se encaixar. Deus! Se Clara estava disposta a ir além, ela também deveria. Ao se despedir de Clara, e com a determinação renovada, Dona Edith olhou para o céu que começava a clarear. Pela primeira vez, sentiu que estava abraçando algo maior. Um festival não era apenas uma festa, era um chamado à vida, à união, era a chance de renascer junto com cada mulher que se juntasse a elas. Mas a inquietação permaneceu. Com as emoções à flor da pele, ela se lembrou da promessa de Marco sobre as regras e prazos que precisavam ser seguidos. O que mais poderia impedir a realização deste sonho? Ela sabia que precisava investigar mais a fundo. Ao sair de casa, um sentimento profundo a guiava. E se a prefeitura tivesse outro plano para aquele espaço? O que ninguém tinha mencionado? Essa dúvida a acompanhou até o final do dia, quando ela decidiu que a resposta estava lá fora, aguardando pelo seu coração e coragem. A comunidade poderia ser sua salvação, mas havia sombras obscurecendo o caminho. O que será que ela estava prestes a descobrir? Dona Edith caminhava pelas ruas do bairro, o som dos passos ecoando na calçada. O céu ainda carregava nuvens, mas os primeiros raios de sol começavam a furar as nuvens, prometendo um dia melhor. Apesar da sua determinação, o nervosismo pulsava dentro dela como um tambor insistente. O que poderia estar aguardando por ela na prefeitura? Era hora de encarar os fantasmas do passado e descobrir a verdade. Ao chegar à pequena sede da prefeitura, um frio na barriga paralisou por alguns segundos. Pequenas lembranças de dias difíceis a assaltaram. A rejeição de um clube onde tentou fazer amigos anos atrás ainda feria. Mover-se para o futuro significava lidar com essas memórias. Ela respirou fundo, afastou a insegurança e decidiu que não iria deixar seu sonho escapar. Entrou no prédio e avistou a recepcionista, uma mulher de cabelos grisalhos, mas com um olhar acolhedor. Oi, estou procurando informações sobre o festival que estamos organizando, começou Edith, hesitante. A recepcionista sorriu, reconhecendo a importância daquele evento. Ah, o festival da comunidade. Que lindo! Mas, preciso te avisar, já existem algumas discussões sobre a utilização do espaço. O coração de Dona Edith acelerou. Ela tinha pressentido que havia algo por trás da aparente tranquilidade. A recepcionista, percebendo a preocupação dela, continuou. Parece que a prefeitura está planejando construir um estacionamento ali. Eles acham que será mais eficiente. A voz dela trincou ao mencionar a palavra eficiente, como se essa decisão fosse a única possível. A frustração tomou conta de Dona Edith e ela sentiu a respiração apertar. Aquelas tradições eram tudo o que a comunidade tinha, tudo o que restava de seus laços. E agora, poderiam ser cortadas de uma só vez? Mas isso não faz sentido! Exclamou. A tradição, a união, isso não entra em um projeto de estacionamento. Precisamos lutar por isso. Entendo sua paixão, mas... A recepcionista hesitou. Às vezes, não temos poder sobre essas decisões. Dona Edith deixou a sede da prefeitura com a sensação de ter recebido um golpe. Todos seus planos, todo o amor que estava construindo, estava ameaçado. A raiva brotou, transformando-se em uma determinação feroz. Não a deixariam desistir tão facilmente. Ainda havia tempo. O festival não precisava ser apenas uma celebração, poderia se tornar um grito de união. Com a ideia fervilhando em sua mente, ela começou a caminhar pelas ruas novamente, desta vez com um novo propósito. Precisava de aliados. Chegou à praça do bairro, onde sabia que muitas pessoas se reuniam à tarde. Precisamos de um plano. Chamou, ao avistar um grupo de mulheres que conversavam animadamente. Clara estava entre elas, e ao ouvir a amiga levantando a voz, aproximou-se rapidamente. O que aconteceu? Perguntou, seu olhar instantaneamente preocupado. Dona Edith explicou tudo, cada palavra carregava a urgência do momento. As mulheres começaram a murmurar,
algumas parecendo chateadas, outras surpresas. Não faltariam vozes para unir-se a ela. Precisamos protestar, conversar com as pessoas. Sugeriu uma mulher, decidida. Precisamos mostrar que o festival é o que realmente importa. Completou outra ponto e assim, enquanto conversavam empolgadamente sobre ideias e estratégias, a energia daquelas mulheres se tornou um combustível potente para Dona Edith. Elas estavam prontas para se unir e lutar por algo que acreditavam. Mas conforme a euforia crescia, uma sombra de dúvida ainda persistia. E se a força delas não fosse suficiente? O coração de Dona Edith estava dividido entre esperança e medo. Como poderiam mudar a visão da prefeitura? A emoção borbulhava, mas a resposta ainda parecia distante. O festival poderia ser não apenas um evento, mas um ato de resistência. O que mais estavam dispostas a fazer por isso? A confiança jovem que brotava no seio daquelas mulheres era inspiradora, mas a montanha à frente parecia intransponível. O que realmente estavam prestes a desencadear em nome de suas tradições? Dentro de Dona Edith, uma certeza nascia. Era hora de dar o próximo passo. Mas as perguntas continuavam a se acumular, e o futuro ainda era incerto. O que mais estaria por vir a seguir? Dona Edith acordou com os primeiros raios de sol entrando pela janela. O céu estava limpo, como se refletisse um novo começo. O festival se aproximava, e com ele, a esperança pulsava em seu peito. Com as conversas da véspera ainda ecoando na sua mente, ela sentia que poderia haver um futuro bonito para sua comunidade. Ela começou o dia preparando um café reforçado, com cheiro de pão fresco. Cada movimento na cozinha trazia um sussurro de confiança, como se o aroma ajudasse a ardência de suas expectativas a se concretizarem. Afinal, o festival seria mais do que uma festa. Seria um novo grito de união e vida, a chance de mostrar à prefeitura que a alma da comunidade não poderia ser ignorada. Lucas chegou cedo, com um brilho no olhar. Dona Edith, já estou pensando nas receitas que as pessoas podem trazer. Ele exclamou. A animação dele era contagiante, e dilatou o sorriso que se formava nos lábios de Dona Edith. Ótimo! Precisamos fazer uma lista, e quem sabe até um mural que inspire as pessoas. Vamos trabalhar nisso, querido, disse ela, já visualizando o ambiente cheio de cores e sabores. Os dias seguintes foram uma mescla de entusiasmo e trabalho duro. Dona Edith, junto a Clara e outras mulheres da comunidade, organizava cada detalhe. Elas se revezavam nas casas, conversando e reunindo contribuições, ensaiando danças, escolhendo músicas. A vitalidade do grupo crescia a cada encontro, e a energia no ar era palpável. Uns dias depois, enquanto Dona Edith organizava as mesas na praça local, algo a fez parar. Um movimento na multidão. O mesmo grupo de mulheres que havia se reunido para planejar o festival agora ficava em silêncio, observando, como se esperassem algo. O que aconteceria? Pensou Dona Edith. Marcos, o advogado da prefeitura, apareceu na esquina da praça e, dessa vez, não estava sozinho. Ele trazia consigo um grupo de funcionários municipais, que carregavam pranchetas e blocos de notas. A tensão se instalou no ar. Dona Edith não poderia permitir que suas esperanças fossem destruídas outra vez. Pessoal, fiquem calmas. Pediu Clara, a voz dela tranquila e firme. Vamos falar. Dona Edith ergueu a cabeça e caminhou até Marcos, a coragem pulsando como um tambor em seu peito. Marcos, tem pessoas aqui, vidas que dependem desse festival. Não se trata só de um evento. É sobre nossa cultura, nossas memórias. Sabe o quanto isso significa para nós? A expressão de Marcos mudou, e o exato momento em que seu olhar cruzou com o de Dona Edith, as palavras dela pareciam fazer ecoar nas paredes da praça. Eu entendo, Dona Edith. Disse ele, a voz mais suave. A prefeitura quer o melhor para todos, mas tudo deve ser colocado em ordem. Por isso vim aqui. Dona Edith respirou fundo, notando que as pessoas ao redor a observavam com atenção. Estamos prontos para adequar tudo. Vamos fazer o que precisarmos, desde que consigamos ter nosso festival. A expressão de boa vontade de Marcos iluminou-se lentamente, e ele acenou com a cabeça. É isso que quero ouvir. Precisamos formalizar isso, mas estou aqui para ajudar. O festival pode ser o que todos esperam, especialmente se trabalharmos juntos. Naquele instante, Dona Edith sentiu um peso saindo de seus ombros. O apoio de Marcos, embora demorado, significava que sua comunidade não estava sozinha na luta. A ideia do festival agora era reconhecida como um símbolo, um gesto de resistência. As mulheres começaram a aplaudir, e logo uma onda de animação se espalhou pela multidão. Na manhã seguinte, um ar festivo tomou conta da praça.
Buzinas, risadas e a harmonia do som das panelas promoviam uma sinfonia honesta de celebração. O cheiro do bolo de milho da Dona Helena misturava-se com sabores apimentados da jovem que fez o estrogonofe. As crianças dançavam alegremente em volta, e o sol brilhava com calor suave, como um abraço. Dona Edith sentia o coração transbordar. O que antes parecia ser um sonho distante agora pulsava em cada esquina e sorriso ao seu redor. No palco improvisado, Lucas tomou a iniciativa e levou o microfone à mão. Obrigado a todos por estarem aqui, ele disse, e a multidão parou para ouvir. Nós estamos juntos nessa. Este festival é uma mensagem de união, acolhimento e amor. E quando aquele jovem começou a cantar, Dona Edith soube que tudo valerá a pena. A luta e a coragem desenharam uma nova história. O festival se tornou um sucesso, mas mais importante do que isso, as pessoas encontraram novamente umas às outras. Era o renascimento de laços que pareciam perdidos. Cada canto da praça estava repleto de conversas e esperança. Dona Edith olhava ao redor e sentia as lágrimas de alegria escorregarem pelo seu rosto. Foi assim que a vida de Dona Edith mudou. Do peso da solidão para um recomeço vibrante, onde cada riso, cada arte e cada sabor compartilhado preservassem a essência que sempre viverá naquelas paredes. O festival tornará-se uma celebração da união, mas também uma homenagem a cada memória, cada lágrima e cada risada que moldara a comunidade. O caminho adiante era promissor, e Dona Edith sabia que aquela chama que acenderam juntos nunca se apagaria. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a encontrarem essa história. Comentar suas reações e sentimentos sobre o final é muito importante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação.